a minha inserção na escola não foi exatamente como pesquisadora, mas como pensar a escola como um lugar de fazer a própria crítica, né, dos ministérios públicos e de formar, quer dizer, de pesquisar a nossa atuação e de formar pessoas assim com consciência crítica, né? Eu sou Ela Vieco Volkmer de Castilho, eu uso muito esse nome curto, Ela Vieco. Sou subprocuradora-geral da República aposentada, eu fui membro, né, ativo da instituição desde 1975, né? A escola, eu lembro que da minha participação em cursos, né, em orientações de curso de especialização, mas em termos assim de pesquisa, que para mim fica muito na memória de 2006, que foi um projeto de pesquisa sobre igualdade étnico-racial, e que foi em 2006, então tem a ver a época que eu era Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, e que nós acabamos fazendo uma pesquisa, não foi pela escola, mas foi com o professor José Jorge, da Universidade de Brasília, que foi sobre o racismo, né, no Ministério Público Federal. Então, esse tema é um tema que ele está presente em outros momentos, né? Também isso eu andei por acaso, né? Eu tinha esquecido totalmente, foram propostas de atividades que também implicaram, de certa forma, em pesquisas no âmbito da Sexta Câmara, né? Que é do tema dos povos indígenas, quilombolas, etc. Então eu me lembro de trabalhos que a gente fez em conjunto. Tem uma pesquisa que não foi, eu não fui, vamos dizer, a pessoa principal, né? Quem propôs foi uma promotora de justiça, foram promotoras de justiça, que depois chegou a ser procuradora-geral, a doutora Fabiana, e que nós fizemos em conjunto com um grupo de pesquisa que eu tenho na universidade, que é o Grupo Candango de Criminologia. Foi uma pesquisa sobre furto e roubo, né? E aí foi com recursos, né, aqui da escola superior. Também eu fiz uma proposta de pesquisa, mas ela também não chegou a se desenvolver, a ser executada, que era sobre as representações sociais, né, como as membros do Ministério Público da União, quais as representações que tem sobre gênero, igualdade de gênero, sobre racismo, sobre justiça social, enfim, várias coisas para conhecer a forma de pensar dos integrantes, das integrantes, e
Enfim, assim, eu acho que não é bem a minha inserção na escola, não foi exatamente como pesquisadora, mas como pensar a escola. Esse foi um momento muito importante, que foi na gestão do Dr. Akira, que foi pensar a escola como um lugar de fazer a própria crítica, né, dos ministérios públicos e de formar, quer dizer, de pesquisar a nossa atuação e de formar pessoas assim com consciência crítica, né, de fazer valer a Constituição, né? Então, o que o Dr. Akira fez ele me chamou e eu funcionei como uma assessora especial. Eu fiz uma proposta de política de transversal pela igualdade de gênero, né, e contra a discriminação étnico-racial dentro da escola. E isso significou, em primeiro lugar, ter que fazer um diagnóstico, né? Esses temas de igualdade, de não discriminação, como é que eles estão presentes, como é que eles estavam, né, presentes na escola. Então a gente fez um levantamento sobre quem eram os docentes, as docentes, quais os temas que eram ensinados, ou objeto de atividades da escola, quais as referências. Essas referências são só homens, são mulheres, qual é a cor dessas pessoas, entende? E em termos assim do quadro técnico, servidores, servidoras, quantos homens, quantas mulheres, a gente parte sempre, a primeira coisa é saber se tem uma representatividade de gênero e de raça, né? E depois essas coisas todas, o que se ensina, como se ensina, para que se ensina. E transversalizar em tudo, e isso que foi, acho que a maior dificuldade, porque significa, não é só no ensino, significa na própria gestão, é pensar como a gestão é uma gestão paritária, uma gestão horizontal, uma gestão que respeita as pessoas. Então, e com isso nós fizemos vários fizemos seminários com atividade de sensibilização com todas as pessoas que trabalham e em todos os níveis, né? O nível de terceirizado, com o nível de docente, com todos. Então, essa era a nossa, né, concepção assim, de educação, né? E aqui nós estamos falando numa educação jurídica dentro de uma escola direcionada para os ministérios públicos da União. Então isso, para mim, foi uma experiência fantástica mesmo, né? Porque eu tive que aprender. Quem me ajudou muito foi uma antropóloga, a Emília Botelli, que trabalhava comigo já desde o tempo da PFDC, e nós chamamos pessoas que pudessem nos ajudar, né, a pensar isso. Na questão de gênero, eu já, vamos dizer, já era um campo que eu dominava mais, né, mas eu sabia que, quando a gente fala gênero, que é relação entre homens e mulheres, né? Esses estudos de gênero, eles começaram com a ideia assim da mulher, né?
E aí, com o tempo, foi se vendo que não existe a mulher, né? Não existe uma mulher universal, um padrão, não. Existem diversas mulheres, nós temos de cores diferentes, nós temos de gêneros diferentes, de orientação sexual, mulheres que têm deficiência, diversos tipos de deficiência. É a mesma coisa os homens também, né? Então, essa coisa de a gente... de achar que de ter alguém que seja representativo dessa diversidade é muito difícil. Então nós temos que abrir espaço para a diversidade. E o Dr. Akira comprou, né, essa ideia. E com isso, quer dizer, a partir daí tudo tinha que ser pensado dessa forma. Se você vai criar uma coordenação, a coordenação lá de pesquisas, ela tem que estar atenta a isso. Se a coordenação, mesmo a gestão de pessoas, tem que estar atento para isso. Então, eu não sei como é que isso depois, como é que isso se internalizou, até que ponto isso promoveu alguma mudança ou não, né? Dentro da escola, porque essas coisas realmente assim leva tempo, né? Na medida em que integrantes, né, tanto membros, servidores, servidoras se dedicam a fazer pesquisa e pesquisa sobre a instituição, pensar sobre o que estão fazendo, como estão fazendo, isso melhora, isso faz parte, assim, numa empresa privada, uma instituição pública, você tem que estar fazendo avaliação, né? Então, numa escola, se ela faz pesquisa sobre esses temas, isso é uma forma de avaliar e dentro de um espaço que é um espaço de liberdade de expressão, que a escola tem que ser pensada assim, né? Em que se exercem essa busca, assim, essa troca de saberes. Então isso enriquece muito as pessoas, né? E uma coisa também que eu acho, assim, que eu participei e que isso tem a ver com pesquisa em termos de avaliação de trabalho, de projetos, tá? De projetos para as bolsas, não é bem bolsa em si, mas propor as vagas na universidade, na Católica aqui de Brasília, né? Então eu acho que se insere, foi também uma boa experiência, né? Eu vi assim como a riqueza dos integrantes, né, do Ministério, no que eles querem pesquisar. Eu tenho esse lado, né, como professora da Universidade de Brasília e pesquisadora, e a minha vida, né, eu exerci praticamente ao mesmo tempo. Eu entrei primeiro no Ministério Público Federal, e isso foi em 75, e 75, 76, sempre acaba me atrapalhando. E em 82 eu fiz um concurso para a universidade lá do Federal do Paraná. E aí são duas áreas em que eu me encontrei, e que uma, ela ilumina a outra, ela fortalece, né? Então, os temas da PFDC, o tema, por exemplo,
contra o racismo, né, contra a discriminação, pela igualdade de gênero, pela igualdade, né, os direitos, o direito à igualdade. Então, eu tinha essa demanda que vinha da PFDC depois da Sexta Câmara. E aí tudo isso, para você ter uma atuação como Ministério Público, que não é uma atuação, tem a atuação criminal, mas a atuação de promoção, assim, de proteção, você tem que entender das questões, né? Então você tem que ouvir pessoas, fazer audiências públicas e tem que fazer pesquisa. Então, justamente, essa foi um caminho que a escola permitiu, e que isso na Sexta Câmara também aconteceu, de a gente trabalhar em parceria. A escola superior com a PFDC ou com a Sexta Câmara. E a questão das rádios comunitárias foi uma delas. E aí, então, inclusive a moça que fez a pesquisa era uma orientanda minha da universidade, que eu conhecia, então que eu treinei e tal, e orientei para fazer essa pesquisa. Agora, com relação, então era uma época, né, em que se criminalizava as rádios comunitárias, as rádios comunitárias, e também tinha o lado da criminalização, da fiscalização de aparelhos clandestinos, que não eram as rádios, né? As rádios são espaços para, não são assim de comunicação entre as pessoas, mas de expressão de ideias, de informação, né? E aí a gente tinha que se posicionar quando nós éramos chamados Ministério Público no Congresso Nacional para se manifestar. Essa aí era uma pesquisa, né, oferecida pela um projeto que foi pensado no âmbito da escola, e eu vamos dizer, quis participar, né, e acabei ficando com Moçambique. Então era um país que sempre me interessou. Depois disso até já fui uma outra vez também. E é isso interessante eu dizer isso, que eu fui depois, porque eu percebi a mudança, assim, né, do país, da primeira vez para a segunda vez, em termos de equipamentos mesmo, equipamentos tipo computador, né, essas coisas todas de tecnologia, mas também em termos de legislação, né? Então, a tendência aí naquela época é achar que, por exemplo, que os países africanos, eles são atrasados e, né? Eu acho até que quando eu fui, eu não tinha a capacidade crítica que hoje eu tenho e eu desenvolvi, porque esse próprio projeto de intercâmbio é dentro de uma proposta que é uma proposta eurocentrada, é uma proposta de achar que nós temos coisas para ensinar e que né, aquilo que a gente faz é melhor, né? Bom, eles acabaram entrando dentro, por exemplo, assinam os acordos, né, de tratados de anticorrupção e não sei mais o quê, e entram nessa mesma lógica que nós entramos, e que, na verdade, isso interessa a uma governança internacional econômica, né? Uma governança internacional que é pautada por conceitos
que não tem nada a ver com aqueles conceitos daqueles povos, do modo que eles resolvem os litígios. Então, na verdade, eu aprendi mais, né, do que... mas aprendi daí a olhar mais para aquilo, vamos dizer, que tem uma coisa parecida, que são os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, os modos de resolução de litígios, né? Que é um pluralismo jurídico que existe, isso é reconhecido nos países africanos e que aqui no Brasil não era tão reconhecido e é negado, que é todas essas coletividades, como por exemplo os quilombos, os povos indígenas, né? Eles têm a sua organização social, e essa organização social, ela tem uma força jurídica. Eu penso assim, entende? Eu acho que essa coisa monista de só ver aquele direito que é editado pelo Estado, ele é uma fonte de problemas, sabe? Eu acho que a gente tem que reconhecer essas fontes que saem dessas coletividades e que resolvem os problemas. Então, Moçambique, para mim, foi uma experiência muito interessante. A violência contra as mulheres, né? É um tema que desde 2002, né, que eu participei de um consórcio de organizações da sociedade civil, que depois, e hoje esse consórcio continua existindo e é chamado de consórcio Lei Maria da Penha, pelo enfrentamento contra todas as formas de violência contra as mulheres. E que, então, vamos dizer, eu diria que é um tema assim, prevalente no feminicídio também. Então, esse consórcio, ele ofereceu um anteprojeto ao governo, que depois acabou resultando na Lei Maria da Penha e tal. Então, eu tenho esse envolvimento, e assim como na lei do feminicídio também, eu participei muito de toda a discussão que estava sendo travada, seminários, e então vamos dizer, eu acho que é o tema assim da minha vida, né? Mas eu me preocupo, assim, o que eu quero mais, na verdade, porque a violência, ela está muito presente, e o feminicídio expressa, os números do feminicídio expressa. Mas o que me interessa, e é isso que eu tentei fazer na escola, que é transversalizar a política de gênero. Quer dizer, não a violência está aí, mas vamos como construir uma sociedade sem violência, né? Então, é isso que me interessa mais, e no Ministério Público tem esse lado, né, que a gente trabalha com crime, mas tem um lado que a gente trabalha com políticas públicas. Então, eu acho que a gente tem que investir mais nessas políticas públicas que levem à superação dessa desigualdade, né? De se perguntar por que essa misoginia ela tá tão fortalecida hoje, né? Esse crimes de ódio. Isso me fez lembrar um seminário que a gente fez aqui na escola, que foi sobre os crimes de ódio, né? E que eu, inclusive, tomei, porque teve gente que foi convidada, inclusive uma professora, a Lola Aronovitch, né? Que sofre muitas ameaças e tal. E aí foram apresentados como é que são, na SADIP, na internet, como é que aparecem, como é que são esses grupos de homens que é uma guerra contra as mulheres, sabe?
Então, eu queria parar de falar em violência e falar na construção de relações de paz. Existe um segmento que eu acho que está perdido, assim, que não sabe como se situar numa relação, seja uma relação de construção de uma sociedade de paz, né? De iguais, que não tenha que ter, não precisa ter um lado que seja aquele subordinado, inferiorizado, que seja o objeto, entende? Eu acho que é isso, que a gente tem que falar menos de violência e mais de uma educação para a igualdade e para a paz. Mas enquanto ela tem, quer dizer, nós temos que enfrentar, né? Nós temos que, não pode colocar uma venda, né? Não quero que entendam isso. Eu não vou, né? Nós temos que desvelar isso, porque tem muita violência que ela está, que ela é invisibilizada, que as pessoas não veem como violência. Só quem sofre é que sabe.